Nada pode ser obtido sem algum sacrifício. É preciso oferecer em troca alguma coisa de valor equivalente. Esse é o princípio da... Fala, galerinha épica! Vocês lembram dos irmãos Elric? Buscando incansavelmente a Pedra Filosofal? Ela transforma sofrimento em prazer, guerra em vitória. Pois é, hoje nós iremos para a Mestriz por meio de um problema da OBMap. Então, solta o problema. Então vamos dar um jeito nele! Parem de correr na mesma direção que a gente! Então, pessoal, o problema é o seguinte. Numa batalha contra Scar, Alphonse transmutou uma pedra numa lança. Para isso, ele utilizou um círculo de alquimia como na figura abaixo. Está aqui o círculo de alquimia que o Alphonse usou. Sabendo que a área do hexágono regular ABCD é 45 centímetros quadrados, qual é a área do triângulo sombreado? Beleza? Bom, esse é o nosso problema. Temos a área desse hexágono grandão e queremos encontrar a área desse triangulinho aqui. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos tentar usar a simetria desse hexágono, ou as simetrias, beleza? Como ele é um hexágono regular, a gente meio que sabe que todos os ângulos são iguais. Não meio que sabe, a gente sabe, né, que todos os ângulos são iguais e que todos os lados têm o mesmo comprimento. E aí, vamos tentar usar o que for de simetria aqui. Primeiro, eu vou fazer o seguinte. Vamos observar que, como o hexágono é regular, né, nós vamos ter que cada ângulo dele vai ser igual e é igual a 120. 120 graus. Como é que a gente determina o ângulo de um polígono? O ângulo de um polígono é dado pela fórmula A. Deixa eu escrever alfa, né? Para esse ângulo. Alfa igual a n menos 2, onde n é o número de lados, vezes 180 graus. Isso aqui é a soma de todos os ângulos. E a gente divide por n, que é o número de lados, e obtém um ângulo. Isso é a fórmula do ângulo de um triângulo... de um polígono regular, tá? Que tem todos os ângulos iguais. Então, no caso do hexágono, vai ser alfa igual a 6, que é a quantidade de lados, menos 2, multiplicado por 180 graus, dividido por 6. Deixa eu escrever isso mais bonitinho. Por 6, que dá igual a 4 vezes 180 dividido por 6 dá 30 graus. Isso tudo dá 120 graus. Ok? É assim que a gente descobre. E aí, se você prolongar o ângulo externo aqui, a soma tem que dar um ângulo raso, né? Se você prolonga aqui, a soma teria que dar um ângulo raso, então aqui tem que ser 60 graus. Beleza. Isso aqui é só para saber qual é o ângulo do hexágono, né? Mas aí, o que a gente pode fazer? A gente pode olhar, o que a gente vai fazer de fato, né? É olhar que esse lado é paralelo a esse lado. Beleza? Por quê? Porque se você tem esse lado paralelo a esse, o lado ED é paralelo a AB. O lado AF é paralelo a DF. Aí você pode usar esse paralelismo todo para concluir que o FB é paralelo ao EF. Ok? Porque você vai ter um triângulo que dois lados são paralelos. Eles são semelhantes porque tem o mesmo comprimento. Então o terceiro lado tem que ser paralelo também e tem que obedecer a mesma razão de semelhança. Ok. E o que mais nós temos? Nós temos o seguinte, que, como foi dito, né, aqui é 120 graus, 120. Então, a soma dos ângulos tem que ser 180. Esse ângulo mais esse, mais o 120, tem que dar 180.
E o triângulo é isósceles. Então, cada ângulo desse tem 30 graus. Então, cada ângulo desse tem 30 graus. 30 graus, 30 graus. Se você vier para cá, tem que ter 30 graus também. Ok? Isso tudo é para concluir que esse ângulo aqui é de 60. Porque é 120, 30 mais 30 tem que ser 60 aqui. A mesma coisa aqui. Outra forma que você poderia deduzir que esse triângulo tem um ângulo de 60 é por meio dos lados. Bom, deixa eu dar um passo para trás aqui. É 60 graus, analogamente aqui é 60 e aqui é 60. Então esse triângulo vai ser equilátero. Esse triângulo AEC. Esse triângulo AEC é equilátero. Concluímos isso por meio dos ângulos. A gente poderia concluir por meio dos lados também. Notando que cada lado desse, cada lado formado por uma diagonal interna aqui, FB, ele está sendo gerado por um triângulo semelhante aqui, ó. Beleza? Minha reta não ficou tão reta. Bom, são ângulos semelhantes. E aí são duas formas que nós temos de deduzir que esses lados aqui são iguais. Deixa eu escrever. Bom, é o FB com o BD, com o DF, AE, EC e AC. São todos iguais. Beleza? Esse é o primeiro passo. Agora, a gente pode ver que esse triângulo aqui, o triângulo sombreado, ele tem lados paralelos também ao triângulo AEC. Então, esse triângulo, que eu vou chamar aqui de um pontinhos, deixa eu colocar aqui um ponto em vermelho, um ponto P e um ponto Q. O triângulo AQP é semelhante ao triângulo AEC. Então, esse também é um triângulo equilátero. Da mesma forma, a gente pode ver que esses triângulos aqui, ó, esse triângulo é equilátero, certo? E ele tem que ser também semelhante, na verdade congruente ao AQP, ok? E com isso nós concluímos que o comprimento do FQ é o mesmo comprimento do QP, porque os triângulos são congruentes, né? E os lados são todos iguais, então, em particular, esse lado é igual a esse. Ok. E daí, o que é que a gente pode seguir? Vou mudar esse Q e esse P de posição. Vou mandar para cá o Q e para cá o P. O nosso próximo passo é explorar a simetria do hexágono. Se a gente passa um segmento daqui para cá, passa um segmento e os outros... Esse segmento é paralelo, né, ao UFB, mas vamos continuar construindo segmento daqui. E um segmento aqui. E são todos segmentos congruentes, né? Deixa eu desenhar direitinho aqui. Pronto. E aí a gente pode usar as mesmas ideias de paralelismo para verificar que esses triângulozinhos, cada um desses triângulozinhos é congruente aos outros, ok? Então, temos vários triângulozinhos equiláteros congruentes uns aos outros. E o que é que falta para a gente concluir? Vou fazer mais uma observação aqui, que é a seguinte. Se você olha para o triângulo, tem que devolver o Q e o P, porque eles são importantes nessa hora. Se você olha para o triângulo AQP, ele tem como base um segmento desse triângulozinho equilátero. E a altura dele vai ser esse segmento aqui, que eu vou chamar de AR. Mas essa altura é a mesma altura do triângulo AQF, ou AFQ, né? Coloquei na ordem errada aqui. A mesma ordem do AFQ.
Ou seja, esse triângulo AFQ tem a mesma altura do triângulo AQP e ele tem a mesma base, que é o segmento FQ, que tem o comprimento do segmento QP. Ok? Se um triângulo tem a mesma base que o outro, e esse mesmo triângulo tem a mesma altura que o outro, eles têm que ter a mesma área, porque a área é igual a base vezes a altura sobre 2. Então, os dois têm a mesma base, que é o comprimento de um ladinho desse triângulo, QP ou FQ, que é a mesma coisa. E os dois têm a mesma altura, que nós chamamos mais cedo de AR. Ok? Daí, esse triângulo AFQ, vamos deslocar o Q de novo para ficar aqui, né? Vermelho. Ok? Então, esse triângulo tem a mesma área que esse. Ok? E aí, por congruência, né? Esses triângulos são todos com a mesma área. E daí? Sabemos que cada um desses triângulos tem a mesma área. E como a gente conclui o exercício? Como a gente acha a área do triângulozinho sombreado? A gente pode usar o seguinte fato, que a área do hexágono é a soma de todas essas áreas. Então, tudo que nós temos que fazer é contar quantas areazinhas verdes dessas nós temos. Vamos contar aqui na mão mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Temos 18 triangulinhos, né? Para quem gosta de chamar de triangulinho. Temos 18 triângulozinhos e cada um deles tem a mesma área que os outros, tá? Então, nós temos que 18 vezes a área pequena tem que dar a área do hexágono, que é 45. E aí, resolvendo a equação, nós temos que a área do triângulozinho é 45 centímetros quadrados, né, dividido por 18. Se a gente simplifica, vamos dividir por 9 em cima e embaixo, vai ficar 5 sobre 2, que é a mesma coisa que 2,5. Então, a resposta é o item B, 2,5. Então é isso, galera. Soco no like. Compartilhe com todos os seus amigos que gostam de alquimia ou de matemática. Desenhe seu círculo de transmutação. E até a próxima missão. E aí, você tá dizendo que não cresceu nada desde que era um bebê? Ele não falou nada disso.